Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área. Começando a nossa análise diária aqui no canal da Cripto. Hoje, dia 5 de agosto de 2025, terça-feira. Agora são aproximadamente 11h57. Então, pessoal, rapidamente aqui pelo calendário econômico, tivemos alguns eventos importantes. Durante a manhã saiu para nós o PMI do setor de serviços, resultado referente a julho, veio acima aí da projeção de 55,2, já em relação ao PMI de não manufatura, também referente a julho, resultado um pouquinho abaixo da projeção aí de 51,5. Também tivemos, pessoal, pela manhã o discurso de Donald Trump, basicamente preparando aí um plano tarifário para os semicondutores e chips. A ideia do mandatário norte-americano é trazer aí as empresas para que possam é, promover a criação desses componentes que basicamente englobam aí todos os produtos tecnológicos, né, pessoal? Seja carros, computadores, placas, enfim. Mesmo que possa impactar, né, pessoal, a questão dos preços e em relação à cadeia global, a gente percebe aí um certo protecionismo por parte do Donald Trump e é válido salientar de que isso pode impactar diretamente, né, as empresas de tecnologia, obviamente, né, tratando aí de uma nova guerra tarifária. Então faz sentido a gente ficar de olho neste tema, é bastante importante e, inclusive, pode impactar também diretamente o mercado cripto em virtude, né, pessoal, da mineração, principalmente aí do Bitcoin. Em relação aqui às três principais bolsas, foi um dia teoricamente ameno, todas tiveram um recuo. S&P fechou negativo em 0,49, Dow Jones leve queda de 0,14 e Nasdaq uma queda de 0,65. Pessoal, vindo para o Bitcoin, não foi diferente. Também no diário tivemos uma queda aí de aproximadamente 0,81. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado 113.595 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise e quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico aqui para 4 horas, basicamente nós tínhamos o potencial de buscarmos aqui, né, pessoal, a região da nossa referência de suporte em virtude do rompimento. Então tínhamos uma expectativa aí na proximidade dos 114 mil, possibilidade de uma reação por parte dos compradores. Quando a gente reduz aqui para 1 hora, pessoal, o tempo gráfico, a gente percebe que de fato aí houve, né, um pullback não tanto expressivo, né, basicamente a gente chegou a se aproximar aí dos 114,5. Posteriormente veio, né, mais volume vendedor, inclusive fechando um candlestick abaixo. Então, mais uma vez a gente reforça, né, a questão desta referência, uh, a sua fragilidade, como foi citado na análise de ontem. Nós tínhamos uma grande expectativa de remoção dessa referência, até pela questão dos múltiplos rompimentos, né, pessoal, em ambos os sentidos, né? Seja o mercado subindo, seja ele caindo, nós identificamos aí uma certa fragilidade e, evidentemente, acabou ficando mais evidente de ontem para hoje. Então, a gente analisando aqui o tempo gráfico de 4 horas, tivemos aí, né, pessoal, uma tentativa de buscar a máxima do dia de ontem, na segunda-feira, e a gente acabou parando aqui próximo aí dos 115 mil. É válido, né, pessoal, ressaltar a questão do volume que a gente identificou aí nos últimos dias, né? Então, a cautela era um fator importante neste cenário, né, pessoal? Acho que fica bem evidente agora para nós, né? Inclusive o que apresentou de volume vendedor no dia de hoje
Já superamos aí, pessoal, o volume de compra do dia de ontem, né, segunda-feira, e reforça a nossa tese, né, de que todo cuidado é pouco para quem estava esperando aí uma retomada do preço de forma ascendente. Enfim, a gente analisando friamente aqui o gráfico, enxergava aí um cenário bastante desafiador. Acho que hoje isso fica comprovado e a gente permanece, né, com bastante cautela ao que tange aí, pessoal, a busca por níveis superiores de preço, né, a proximidade ali do topo histórico. Então vamos trabalhando por partes, né? A gente tem bastante chão ainda a desvendar aqui no Bitcoin e o que que a gente precisa de antemão atualizar aqui, tá, pessoal? Primeiro passo é a remoção dessa referência. A gente já tinha uma expectativa de tirá-la. Posteriormente, pessoal, a gente vai colocar uma resistência aqui na máxima de segunda-feira. Inclusive fazendo alusão aqui, pessoal, a esses fundos aqui, ó, abertura, o fechamento desses 2 dias, enfim, a gente teve uma briga bastante intensa aqui na proximidade, né? E posteriormente veio o rompimento. Então a gente vai considerar também aqui uma nova resistência e, ao que parece, né, a gente vem buscar novamente aqui a região dos 112 mil. Acredito que os compradores deverão tentar alguma coisa aqui, pessoal. Evidentemente, a gente não tem mais aquela força, né, na primeira ocasião, quando o preço veio aqui na região dos 112. Então, basicamente, muita cautela aqui. É óbvio que a gente vai colher todas as evidências que serão deixadas, né, alcançando este nível de preço. Uma possibilidade aí também de uma eventual retração aqui na máxima, né, pessoal, do dia de hoje, né? Caso ontem, porque agora são meia-noite e 5, já é quarta-feira, então a gente pode ter sim alguma eventual retração, mas acredito que poderemos vir buscar a região dos 112 novamente. E é óbvio, pessoal, dependendo aí do volume, da velocidade, né, a estrutura de preço que for delineado aqui na proximidade dessa região, a gente pode buscar níveis inferiores, né? E a gente tem aí a região dos 110, 450 aproximadamente como, né, um novo suporte, né, uma possibilidade aí dos compradores tentarem novamente uma eventual reação. Pelo outro lado da moeda, pessoal, considerando aí uma possibilidade de reação, já que na região aí dos 112 e 600, né, ou até mesmo na região dos 112, a gente trabalha com preço abaixo da média de 20 períodos no tempo gráfico diário já há alguns dias. Em relação ao tempo gráfico de 4 horas, a mesma coisa, tá, pessoal? A gente já tem aí algumas horas trabalhando abaixo, evidentemente, né, tendo aí uma possibilidade de reação. A gente vai precisar considerar, né, o rompimento com confirmação dessa média para que possamos buscar aí níveis superiores, mas a estrutura de preço, né, já vem delineada de forma descendente. Então, assim, é pouco otimismo em relação a isso. Não creio que deveremos ter aí uma grande surpresa. Questão do volume, né, pessoal? Novamente reforçando, muito volume vendedor. Isso aqui foi um catalisador, um divisor de águas, muito importante analisar volume, volume induz tendência, tá? Isso é basicamente princípios e fundamentos básicos do mercado. Então, um cenário bem complicado aqui nesse momento. A gente, obviamente, tenta enxergar aí pontos positivos, enfim, mas o projeto aqui, né, do nosso canal, a proposta é trazer para você com muita transparência, né, a verdade
diante dos fatos. Então, para quem está esperando uma retomada do preço neste momento, talvez não seja o melhor momento, né? O cenário ideal, mas a gente tem uma expectativa boa, pelo menos até o final do ano, de que o Bitcoin consiga novamente renovar aí o topo histórico. Porém, pessoal, vamos, né, por partes, sem atropelar o processo, né, com muita calma, disciplina. Então, acho que no gráfico a gente basicamente trouxe para vocês aí o cenário, tá? Esses são os pontos. A gente pode ter aí eventuais retrações, região próxima aí dos 112.630, o nível 112, a mesma coisa. E na ausência, pessoal, de volume comprador, candlestick com padrão de força, estrutura de preço ascendente com topos e fundos, preço fechando abaixo aqui do 112, né, em tempos gráficos maiores, como por exemplo aí no tempo gráfico de 4 horas, a gente vem, né, buscar provavelmente é a região próxima dos 110,5, tá? E aí é óbvio a gente vai colher todas as informações que serão deixadas justamente para sabermos se teremos potencial de uma reação, né, mais impactante ao que tange a movimentação em blocos de forma ascendente ou se iremos buscar níveis inferiores também. Então temos alguns desafios aí, alguns entraves que deverão ser analisados com muito cuidado e vamos todos juntos acompanhar, né, de fato aí, ver como é que o Bitcoin irá se comportar nas próximas horas, tá, pessoal? Cenário bem delicado, pouco otimismo. A gente procura, né, como eu mencionei, alguns pontos importantes aqui, né, algo que possa trazer aí mais euforia, mas, né, como tudo não é festa, a gente precisa trazer o real cenário, justamente porque o nosso intuito é simplesmente compartilhar dados e fatos, né, pessoal? Nada além disso, né, de forma fria e sem apegar ao ativo, né? Muitos acabam apelando para a fé, enfim, ou acham que é sorte, mas aqui a gente atua de forma técnica, então vamos ver, torcer para que os próximos dias aí a gente possa ter uma reação bacana aqui. E óbvio que se isso aparecer, a gente vai identificar e vai trazer aí uma possibilidade de cenário completa para todos vocês. Fechado? Eu acho que é isso. Então, análise mais simples, né? Tivemos aí uma pequena alteração nas referências, tá? A exclusão daquela resistência, né? Ou até mesmo suporte diagonal, que fazia alusão ao antigo canal que estávamos utilizando nas análises anteriores, e colocamos uma nova resistência aqui na proximidade dos 115.700. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no livro de ofertas, ver se a gente identifica alguma alteração importante. Então, pessoal, pelos lados dos compradores, na região de 112, a gente não vê mais aquela barreira que tínhamos na semana passada. A gente já percebe aí uma diminuição nos lotes e acaba fortalecendo nossa tese de que talvez não seja o momento ideal aí para os compradores mostrarem sua devida força, tá? Então, muita cautela nesse nível. A gente só tem aí aproximadamente 6,8 milhões de dólares posicionados, né? Então, fortalece nossa tese de que a região do 112 não é tão imponente como antes. E aí, pessoal, mais abaixo, região dos 111,5 até a região dos 111, a gente tem já uma certa acumulação, basicamente aí
torno de 23 a 24 milhões de dólares posicionados. Então já é um valor expressivo de dinheiro e basicamente fica dentro aqui do range das nossas marcações. Então, acaba fortalecendo a tese de que aqui os compradores poderão atuar sim de forma mais incisiva. E pessoal, na região do 110, aí sim a gente tem uma barreira aqui mais imponente, são mais 25 milhões de dólares posicionados. Acaba sendo um pouco abaixo aqui da nossa marcação do 110, 450 aproximadamente, porém a gente trabalha com regiões, né? A gente, em algumas oportunidades, a gente consegue cravar de fato onde há aí uma reação mais incisiva, porém, por estarmos trabalhando em regiões, acaba fortalecendo aqui de fato esse nosso suporte secundário, tá, pessoal? Então, muito cuidado aí na proximidade da região do 110 para quem está querendo vender. Todo cuidado é pouco, né? Vamos respeitar aqui as evidências que estão sendo mostradas em tempo real. Vamos lá pelo lado dos vendedores aqui, pessoal. Olha só, um livro bem pulverizado, tá? Totalmente diluído. A gente vai ver a acumulação mesmo lá na região do 118, pouco mais de 8 milhões de dólares, região dos 119 ao 120, a gente tem aí aproximadamente em torno de uns 23 a 24 milhões de dólares posicionados, estão bastante distante, né, do preço a mercado, mas a acumulação de lotes somente lá em cima. E quem sabe, né, pessoal, a gente vem buscar níveis inferiores, né? A gente vem aqui para essa região buscar liquidez e posteriormente a gente engata aí a primeira marcha e o Bitcoin consiga recuperar as perdas, né, dos últimos dias aí, as últimas semanas. Evidentemente, tem essa possibilidade e se de fato for acontecer, isso estará plotado aqui no gráfico através aí dos candlesticks formados, volume, a gente vai identificar isso e trazer para vocês aqui, pessoal, em primeira mão, na eminência de antecipar essa movimentação. Então vamos acompanhar, vamos ver se a gente consegue aí nos próximos dias boas condicionantes e evidências, né? Que é o intuito, trazer boas notícias aqui, né? Um cenário mais adocicado, mas pelo momento aqui, pessoal, é um pouquinho de cautela. A gente trouxe para vocês aí as reais possibilidades e vamos acompanhar. E amanhã a gente retorna para analisar aí todo o contexto, né, tudo que aconteceu, fazendo aí as devidas atualizações e trazendo aí o novo cenário aqui no Bitcoin. Fechado? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Um grande abraço para você, uma excelente noite e até amanhã.